A Marvel cancelou Dinastia Kang e caiu há pouco tempo na internet até o roteiro completo desse filme, supostamente. Mas o interessante é ver os detalhes dessa versão original e interpretar o que pode continuar em Vingadores Doomsday. No fim das contas, a história pode acabar sendo bem diferente do que muita gente está pensando. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e vamos pro que interessa. O roteiro do Jeff Loveness para Vingadores Dinastia Kang parece ter caído na internet e é surreal. Eu vou abrir aqui o próprio roteiro e, embora nós não vamos ler tudo aqui, né? Vale comentar o seguinte: o Jeff Loveness é um roteirista que trabalhou em Rick and Morty e havia sido contratado pela Marvel para escrever, inclusive, o seu próximo filme dos Vingadores, que estava tudo marcado, tudo certinho, né? Porém, esse cara escreveu outro filme antes do próximo Vingadores: Homem-Formiga e a Vespa, Quantumania. E como esse filme foi um fracasso, entre outras coisas, a Marvel mandou o Jeff Loveness fora. E o cara, lógico, não levou essa situação muito bem. Deu várias entrevistas falando da interpretação dele para Quantumania, da relação dele da Marvel, enfim. Então, aparentemente, quando rolou toda aquela treta com o Jonathan Majors, que iria interpretar o principal antagonista de Dinastia Kang, a Marvel parece ter considerado só mais uma grande pedra no caminho para os planos originais deles. O que levou a toda a reformulação para Vingadores Doomsday, que inclusive trouxe não só o Robert Downey Jr. de volta, como também os irmãos Russo e um novo roteirista, que é um dos roteiristas de Vingadores Ultimato. Porém, é muito interessante ver essa versão aqui original do filme, escrita pelo Jeff Loveness ainda. Por quê? A Marvel Studios e os novos roteiristas tiveram pouquíssimo tempo para desenvolver um roteiro para essa nova versão do filme. E segundo algumas notícias, o roteiro nem está 100% finalizado ainda. Então é muito válido cogitar que alguns planos dessa versão original podem ter sobrevivido, podem ter reaproveitado do filme antigo para o filme novo. E tem algumas coisas bem insanas nesse roteiro aqui. Por exemplo, a presença do Miles Morales, a outra versão do Homem-Aranha, que nesse ponto nós não sabemos se seria o Miles Morales da animação Aranha-Verso ou seria de fato um ator em live action interpretando o Miles Morales. Daí seria de fato a estreia dele em live action. O roteiro também tem um retorno das 3 versões de Homem-Aranha que nós vimos lá em Sem Volta para Casa, o reencontro da equipe Deadpool e Wolverine e um papel importante para o Cavaleiro da Lua, o Mark Spector, que a gente está esperando um tempão voltar ao universo cinematográfico. Muito da história do filme se focaria na relação entre o Kang e a Ravonna Renslayer, que são um par romântico nos quadrinhos, mas esse romance nunca chegou a ser desenvolvido na série Loki. O Conselho dos Kangs certamente iria aparecer, e eles iriam usar o poder dos Beyonders, que é uma entidade dos quadrinhos, mas que não apareceu nos filmes ainda, para poder criarem o mundo bélico. Pelo menos nessa versão do roteiro aqui, não parece que o mundo bélico seria o vazio que apareceu na série Loki e também apareceu em Deadpool e Wolverine. A galera ainda não tem 100% de certeza se esse roteiro é oficial, mas tudo que é dito nele, ou a maioria das coisas, se encaixa com o que os informantes tinham ouvido sobre Dinastia Kang, e também essa aqui seria a primeira versão do roteiro. É muito comum roteiros assim terem várias versões e muitas ideias se transformarem. Mas é agora que vem a parte interessante. Outros informantes tiveram acesso a outros detalhes que teriam entrado nessa história e que ainda fazem muito sentido no contexto de todos aqueles anúncios de Doomsday. Vamos ler aqui e acompanhando Google traduzindo para nós. Vingadores, a trama de Dinastia Kang foi revelada. O Doutor Destino era o grande mal da saga dos mutantes. Para quem não sabe, a saga mutante é a esperada saga que aconteceria logo depois do fim da atual saga do multiverso, que acaba com Vingadores Guerras Secretas e ainda parece ser parte dos planos da Marvel Studios. O que é muito lógico, né? Uma saga agora focada em novos X-Men, nesses personagens queridos aí que nós esperamos ver nos cinemas junto com os Vingadores já há bastante tempo.
A Marvel Studios descartou Vingadores Dinastia Kang para se concentrar em Vingadores Apocalipse. Isso aqui é o Google que traduziu, tá? A gente não sabe se o nome em português vai ser Vingadores Apocalipse mesmo, para Vingadores Doomsday. O Apollo do canal Super Hero, ele tem uma teoria muito boa pro nome traduzido de Doomsday. Ele acha que vai se chamar Destino Final. E eu acho que seria um excelente nome em português, hein? E alguns novos detalhes sobre os seus planos originais para a conclusão da saga do multiverso foram finalmente revelados. Na San Diego Comic Con de 2022, a Marvel Studios anunciou planos para Vingadores Dinastia Kang e Vingadores Guerras Secretas. Mesmo antes dos problemas legais do Jonathan Majors, o estúdio estava com dúvidas sobre manter o Kang como grande vilão da saga do multiverso. Como eu contei, né? Homem-Formiga e a Vespa Quantumania foi uma decepção crítica e comercial, e fontes confiáveis mais tarde alegaram que a Marvel Studios ficou surpresa com a resposta, e parece que isso abalou o suficiente para se perguntarem se o Kang era o vilão errado para se focarem. O diretor original de Dinastia Kang, o Desi Daniel Cretton, agora está comandando Homem-Aranha 4. Nem os roteiristas originais estão escalados para escrever nenhum dos próximos Vingadores. Em vez disso, o ex-Dinastia Kang e agora Destino Final, vou chamar assim em homenagem ao Apollo, e Guerras Secretas foram reescritos por Stephen McFeely e estão dirigidos pelos diretores de Ultimato, os irmãos Russo. Agora que chega a parte interessante. Ouvimos anteriormente que o plano para Vingadores Dinastia Kang era colocar os heróis mais poderosos da Terra contra o Conselho dos Kangs. Mas alguns detalhes adicionais foram compartilhados hoje por Alex Paris, do Cosmic Circus, o Google traduziu. E são essas coisas aqui que eu acho interessante pro que vem vindo aí com o Robert Downey Jr. De acordo com um furo de reportagem, equipes separadas dos Vingadores partiriam para lutar contra o Immortus, Centurion e Ramatut, as 3 variantes de Kang mencionadas no final de Quantumania. De fato, na cena pós-créditos de Quantumania, são 3 Kangs ali que aparecem como os líderes. O resto é só uma audiência enfurecida dentro de um estádio e são comandados por eles. Entretanto, a variante conquistadora retornaria do além, chamado no original de The Beyond, no final do filme para se vingar de seus sósias, das suas variantes, né? E se tornar aquele que permanece. Kang o Conquistador é aquele que estava preso no Reino Quântico no filme do Homem-Formiga. Ele foi derrotado pelo Homem-Formiga. Beleza, mas o fato de que ele não teria morrido, mas sim retornado com a intenção de se tornar aquele que permanece, que seria a última versão de Kang que sobraria no multiverso e que apareceu no episódio final da primeira temporada de Loki, inclusive, é bem interessante. Ou seja, o Kang Conquistador perdeu pro Homem-Formiga, mas vai vencer todos os Vingadores e o multiverso de uma vez. Não está claro o que aconteceria a partir daí, até Vingadores Guerras Secretas, mas com a história se repetindo e o multiverso mais uma vez destruído, ouvimos dizer que heróis sobreviventes de várias realidades diferentes foram escalados para lutar contra o Beyonder no vazio. Essa parte aqui fica confusa. Será que o Beyonder seria o próprio aquele que permanece com o poder de reestruturar o multiverso? Enfim. Dizem que o Doutor Destino nunca fez parte dos planos originais da Marvel Studios para o final da saga do multiverso em 2 partes. Em vez disso, ele e outros personagens seriam revelados como estando entre aqueles que foram removidos da linha do tempo pelo Kang, para garantir que os Kangs pudessem prosperar. No entanto, uma vez que essas variantes do Kang, foram derrotadas, o Doutor Destino e outros personagens, pelo jeito, seria apresentado como o mal que os Kangs estavam tentando manter sob controle com as suas ações. O informante acrescenta: agora você está tendo o resultado do que seria basicamente a próxima saga, mas com o Doutor Destino na vanguarda em vez do Kang, misturando algumas ideias de roteiros anteriores. Então, se as coisas tivessem acontecido diferente, o Doom seria o grande vilão da saga mutante. E provavelmente teria muito mais tempo de cena para ser desenvolvido antes de estrear como grande vilão. Não, não entendi nada do que pode ir pra Doomsday disso. Eu vou explicar. Acho surreal o plano de que a Marvel tinha decidido se focar no Destino como um grande vilão para uma saga que seria focada em mutantes. Pô, se a saga vai ser focada em mutantes, faria muito mais sentido eles se focarem em vilões como o Apocalipse, o Senhor Sinistro ou mesmo o Magneto. E já que o Quarteto Fantástico está sendo apresentado, nada melhor do que colocar o Destino agora, para ser um grande problema para todos os heróis. E no fim das contas, existia esse plano tosco aqui, né? Onde Kang, o Conquistador, iria retornar para destruir todo o Conselho dos Kangs.
E fica muito fácil encaixar as coisas. Em vez de ser Kang o Conquistador que morreu pra formiga, é o Dr. Doom que aparece derrotando o Conselho dos Kangs. E em vez do filme se focar muito na história de amor entre o Kang e a Ravonna Renslayer, como foi sugerido por esse suposto roteiro da primeira versão aqui, nós passaríamos tempo conhecendo o Doutor Destino e vendo as motivações dele pro filme. Caramba, tudo se encaixa perfeitamente. Mas ainda vem a parte melhor na minha opinião. Mas se você está assistindo esse vídeo é porque curte super-heróis e com certeza vai gostar de Super Saga. Um universo onde existem super-humanos, super-humanos que são os magos com raízes brasileiras, e aqui tem várias histórias que se passam através de décadas para enfrentar um perigo de mais de 20 mil anos. Todas as histórias se conectam em um baita arco épico. A versão de capa colorida já tá lá para você pegar em supersaga.com.br, vai conhecer, vai saber mais como é que a Marvel tem a ver com essa capa aqui, que eu aposto que você vai curtir. Eu curti. E já pode se inscrever no canal se for novo por aqui, eu adoraria ter a sua companhia nos próximos vídeos e deixa um like também para fortalecer. Beijo lá para a família Loquia. Desde o anúncio do elenco, muitas pessoas estão pensando que uma coisa vai rolar, mas eu particularmente acho muito estranho. Eu fiz uma lista aqui, quem acompanhou os vídeos anteriores sabe, agrupando todos os nomes anunciados, né? Então tem aqui a galera do Quarteto Fantástico, dos Thunderbolts, de Wakanda, dos Novos Vingadores, dos X-Men e o Loki e o Destino que eu deixei separado. Mas o fato de termos X-Men aqui, que devem vir de um outro universo, mas esses personagens aqui, que são da Terra 616, que é o universo principal dos filmes da Marvel, imediatamente fez as pessoas imaginarem que iria acontecer o que rolou nos quadrinhos, onde diferentes universos iriam lutar entre si pela sobrevivência, uma vez que diferentes versões do planeta Terra estavam se colidindo em incursões, e daí só uma Terra, só a versão vencedora, iria sobreviver. E assim, com a Terra dos X-Men versus a Terra dos Vingadores, nós teríamos nos cinemas uma versão do mega arco, mega saga dos quadrinhos, Vingadores versus X-Men. O que seria épico, vamos combinar, mas só tem um problema. Já comentei aqui no canal algumas vezes que um filme de Vingadores versus X-Men inevitavelmente vai acontecer, simplesmente pelo nome ser muito forte. Sabe, os cinemas já fez Godzilla vs Kong, Batman vs Superman, Vingadores também é uma propriedade intelectual muito valiosa, assim como X-Men, então colocar os dois nomes no título de um filme só ia ser bilhão, fácil. A Disney não vai perder essa oportunidade, garanto. Então por que a Marvel usaria essa ideia, estragaria a oportunidade de um filme desses, já usando a ideia de colocar as duas equipes em um filme que sequer tem o nome dos X-Men? Pra mim não fazia o menor sentido. Doomsday tinha que ser sobre o Doom e não sobre Vingadores vs X-Men. E essas informações reforçam esse meu sentimento. Pô, se em Dinastia Kang eles tinham a ideia de colocar equipes separadas dos Vingadores para lutar contra as diferentes versões do Kang, pode ser a mesma coisa que nós vamos testemunhar aqui. Então, Quarteto Fantástico, Thunderbolts, os Vingadores junto com a galera de Wakanda e os X-Men podem ir cada um ali na sua área, sabe? Enfrentando algum inimigo brutal. A essa altura eu já não acredito que esse inimigo que vão enfrentar durante o filme vai ser o Kang ou versões alternativas dele. Mas também não vai ser versões alternativas do Doutor Destino não. O próprio The Hollywood Reporter, site mega confiável, informou que o Chris Evans, que interpretou o Capitão América, iria retornar no próximo Vingadores, mesmo ele dizendo, como todo ator, que não ia voltar, que ele estava aposentado e muito feliz. É, do mesmo jeito que o senhor estava aposentado lá em Deadpool e Wolverine, né, seu Chris Evans? A gente sabe. E assim como o Robertinho, que era um grande herói, agora tá voltando como um vilão, é fácil fazer um salto lógico de que o Chris Evans também poderia retornar como um vilão. Tipo, por exemplo, apenas um exemplo, o Capitão América da Hydra, quando o Steve Rogers se revelou um agente da Hydra porque o cubo mágico tinha alterado a realidade, enfim. Foi uma época muito insana dos quadrinhos, como quadrinhos sempre fazem. Eles criam uma história maluca que deturpa todo o personagem e depois volta um personagem para sua versão clássica. Foi isso que aconteceu nos quadrinhos e pode ser isso que vai acontecer nos cinemas também. Você já deve estar entendendo muito bem onde eu quero chegar com isso, não é? Vamos especular aqui, assim como os planos originais
teríamos equipes separadas dos Vingadores e de outros heróis agora, como os próprios X-Men, enfrentando versões alternativas e deturpadas dos heróis clássicos dos Vingadores. Dessa forma, nós não temos Vingadores versus X-Men, mas sim todas as equipes de heróis em conjunto, enfrentando inimigos em comum que ao mesmo tempo são nostálgicos, porque os atores poderiam estar retornando, mas também uma deturpação dos conceitos originais dos seus personagens. A ideia para um filme bilionário fica guardada e nós ainda vamos acabar tendo uma versão melhorada, muito melhor do que aquilo que pretendiam fazer. Eu achei bom. Comenta aí o que você acha disso tudo. supersaga.com.br, não vai perder. E aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.